alimentos transgênicos. Nome estranho ou talvez familiar para aqueles que já tiveram contato com biologia. O conceito de transgênico é um organismo vivo que teve seu DNA alterado. Mas de que maneira? Como isso é possível? Quais as vantagens, desvantagens? E é isso que veremos hoje no IFBA Repórter. Em 1972, com a descoberta do comportamento do Agrobacterium intimafaciens, causadora de uma doença chamada galha de coroa, descobriu-se o fenômeno da transgenia natural. A bactéria insere partes dos genes dela na planta hospedeira, fazendo com que a planta passe a produzir um tumor que fornece alimento para a bactéria. Logo, essa é uma transgenia natural, em que ocorre a transição dos genes de um indivíduo para o outro. No Brasil, os alimentos transgênicos chegaram de forma ilegal, contrabandeados da Argentina pelos gaúchos. Nessa reportagem, iremos tratar sobre um assunto que não é muito interessante, alimentos transgênicos. Afinal, não é do tipo que vai estar passando uma reportagem na TV sobre alimentos transgênicos, a mãe está chamando e a gente vai falar: "Pera aí, mãe, que a reportagem dos alimentos transgênicos está passando". Claro que não, mas vamos tornar esse assunto interessante para vocês. Bom, antes de falar sobre os alimentos transgênicos, é preciso falar um pouco sobre o significado da palavra transgênico. Significado este que muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas sequer ouviram falar desse nome na vida. Então, o significado da palavra transgênico está muito relacionado com a sua definição. O prefixo trans significa mudança, enquanto gênico significa pertencente ou relacionado ao gene. Os alimentos transgênicos são aqueles que sofreram uma modificação em seu gene a partir da introdução do material genético de um organismo de outra espécie. Por exemplo, é possível inserir o gene de uma bactéria na maçã para que ela passe a possuir características que antes não possuía, sendo essas características positivas ou negativas. Só que como esse processo de transgenia, esse fenômeno de inserir um gene de outra espécie, é um processo ainda novo, pode ser que esse alimento ele passe a produzir substâncias e proteínas que não são conhecidas, que ninguém conhece. Mas aí entra a dúvida: por que esses alimentos transgênicos são feitos? Bom, os alimentos transgênicos são feitos pois facilitam processos de investigação científica, além de processos biotecnológicos, industriais e também relacionados à agropecuária. Muitas descobertas também foram realizadas por conta dos transgênicos. A partir do processo de transgenia, qualquer alimento pode possuir características que antes eles não possuíam, características novas que são estudadas. E tem muitas vantagens, pensa aí naquela maçã macenta que você encontra na geladeira. Pois é, através do processo de transgenia, essa maçã pode ficar sempre suculenta. Os alimentos transgênicos também não são só maravilhas, eles apresentam desvantagens. Com relação à biodiversidade, esta pode ser danificada, pois a utilização de culturas modificadas acaba por gerar um desequilíbrio nos ecossistemas agrícolas. Os transgênicos podem até tornar as plantações mais resistentes às pragas, mas as modificações acabam abalando toda uma cadeia alimentar de outros animais benéficos ao ambiente e ao solo, quebrando uma cadeia harmônica e natural. A alteração na quantidade de nutrientes do alimento pode interferir na sua absorção pelo metabolismo do homem. Pode ocorrer ainda a transferência da resistência a antibióticos para bactérias presentes no intestino de humanos e animais, de modo que genes antibiótico resistentes contidos nos alimentos transgênicos estaria passando sua característica da resistência para as pessoas e animais, o que poderia gerar a anulação da efetividade de antibiótico nos mesmos. As vantagens dos alimentos transgênicos são que a partir da introdução de um outro gene no alimento, é possível que ele desenvolva uma característica que antes ele não possuía. E se o processo de transgenia for feito em laboratório, for realmente estudado, pode-se adquirir características sempre positivas nos alimentos, o que vai contribuir para uma boa saúde da população, entre outras coisas. Bom dia, estamos aqui com o senhor Lailson e
vamos fazer algumas perguntas sobre os alimentos transgênicos. O senhor sabe, já ouviu falar sobre os alimentos transgênicos? Ouvi falar, mas não sei o benefício. Ah, certo. O senhor sabe algum benefício ou malefício desses alimentos? Acho que se misturar uma fruta com a outra pode ter malefício para a saúde. Certo. E se eu dissesse para o senhor que essa maçã ela teve alterações genéticas, ela foi modificada em laboratório e contém genes da laranja e pode produzir substâncias e proteínas que antes ela não produzia, o senhor consumiria mesmo essa maçã? Negativo. Por quê? Pode ser prejudicial à saúde, porque quando mistura um alimento com o outro, eu não sei as causas necessárias que podem causar pessoas que não consumiria. Bom dia, hoje estamos aqui com a Dona Socorro e vamos entrevistar ela com algumas perguntas. Dona Socorro, a senhora já ouviu falar sobre alimentos transgênicos? Sabe o que eles são? Já ouvi falar, mas não sei. Realmente, na verdade, não sei o que é. Você sabe se eles são benéficos ou maléficos? Eu imagino que seja benéfico. Agora, não sei, mas imagino que seja. De acordo com as entrevistas que foram feitas com as pessoas, percebemos que muitos ainda estão desatualizados com os alimentos transgênicos e é preciso que o Estado ele se envolva mais nessa questão para poder alertar a população dos benefícios e malefícios que esses alimentos podem trazer, até porque alimentos transgênicos estão muito relacionados com a saúde de toda uma população que precisa ser conscientizada. Todo alimento transgênico deve vir com símbolo na sua embalagem. Claramente para o consumidor saber também o que ele está usando e levando para sua casa. Tem os símbolos com T e uma pirâmide. Então, todo consumidor, quando for comprar um alimento transgênico, ele precisa olhar o símbolo para ver o que ele está levando para sua casa. Segundo a Lei da Biossegurança, aprovada em 2005, estabelece normas para a comercialização de produtos transgênicos. O Código de Defesa do Consumidor já é aplicado na maioria de lojas. O deputado Carlos Luizzi, do Senado, já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem um convênio com Monsanto e outras empresas, trabalha com os transgênicos. Em outubro de 1999, divulgou em um prazo de 1 ano e meio, está pronta a lei dessa biossegurança. Essas conquistas que podem levar à descoberta da cura de uma doença nos faz pensar se existem medicamentos feitos a partir de alimentos transgênicos. Em relação aos medicamentos, eu já li que tem uma empresa brasileira chamada Biobras e que ela produz a insulina. O transgênico não é todo o vilão da história. Então tem a questão da produção da insulina por essa empresa. É muito positivo isso. A quantidade de pessoas que necessitam do medicamento, ela é grande. Agrotóxicos são produtos químicos utilizados para combater e prevenir as pragas na agricultura. Atualmente existem dois tipos de transgênico. Vários tipos. Existem os inseticidas, que são aqueles que produzem substâncias tóxicas que substituem o uso dos inseticidas, e existem aqueles que são resistentes aos herbicidas, que são agrotóxicos que matam as ervas daninhas. Além disso, os alimentos geneticamente modificados conseguem resistir a um longo período de armazenamento, fora que podem obter um alto valor nutricional e ajudam no desenvolvimento de espécies com características desejadas. Logo, seria possível afirmar que a produção de alimentos transgênicos reduz a necessidade do uso de agrotóxicos? Com os transgênicos, o que pode acontecer? Com o uso do transgênico, esses insetos que vão consumir aquele alimento com uma carga, já com a modificação genética, eles podem criar uma resistência também, ficar insetos mais resistentes. E qual vai ser a consequência disso? Se eu tenho uma plantação e tenho, por exemplo, formigas mais resistentes, o que eu vou fazer? O que o plantio tradicional faz? Utiliza agrotóxicos. Pode acontecer o uso de maior quantidade de agrotóxicos, e aí nós vamos ter um outro problema, que é o problema pelo uso excessivo de agrotóxicos, que já é comprovado que é maléfico ao organismo. Então, a bióloga Milena Romiwick, que possui doutorado e pós-doutorado em genética e biologia molecular,
aponta a transgenia como um fenômeno que pode ser aperfeiçoado por pesquisadores para desenvolver plantas resistentes a insetos e herbicidas. Além disso, a Organização das Nações Unidas indica uma vantagem para a produção desses alimentos geneticamente modificados, que seria o aumento da produtividade. Porém, a organização não governamental aponta uma desvantagem para o processo, apontando os alimentos transgênicos como maléficos para toda uma população. Então, que motivo leva os alimentos transgênicos a serem tão discriminados pelas pessoas? A discriminação é porque ainda não foram feitas pesquisas suficientes para saber os danos que esses organismos podem vir a causar a longo prazo. O milho e a soja estão entre os alimentos mais consumidos de origem transgênica. As variantes transgênicas do milho respondem por mais de 85% das atuais lavouras do produto no Brasil e também nos Estados Unidos. Por isso, é comum que a pipoca consumida no cinema ou cuscuz feito em casa, por exemplo, venha de um tipo de milho que recebeu em laboratório um gene para torná-lo tolerante a herbicida, sendo o herbicida um tipo de agrotóxico que mata as ervas daninhas, ou um gene para deixá-lo resistente a insetos, ou a ambos. Os subprodutos mais comuns para consumo humano é o óleo, leite de soja, tofu, bebidas de frutas e soja e a pasta miso, todos com proteínas transgênicas. Pães, bolos e biscoitos, que fazem mais parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, uma parcela dos ingredientes utilizados na sua produção vem da soja. A exemplo, nós temos a farinha, o óleo e agentes emulsificantes como a lecitina. Em alguns casos, os componentes também podem derivar de milho transgênico, como glucose e amido. Nós temos como exemplo o chiclete da marca Chiclets, que possui amido em sua composição, tendo também na sua embalagem um rótulo avisando que há a presença de alimento transgênico em sua composição. A depender da proporção destes elementos transgênicos no produto final, acima de 1% ele terá que ser rotulado, como acontece com esse chiclete. De acordo com a Lei de Biossegurança, aprovada em 2005, estabelece normas sobre a pesquisa, produção, distribuição e comercialização de organismos geneticamente modificados. Todo alimento geneticamente modificado só é liberado para consumo depois de passar por uma série de testes que avaliam a segurança para o meio ambiente e para a saúde humana e animal. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone que você vai ter agora a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso. Porque o primeiro boleto bancário é para daqui a 90 dias. E quem ligar em até 5 minutos ganha R$200 de desconto e a entrega na sua casa de graça em qualquer lugar do Brasil. E essa parcela de R$ 79,90, esquece! Já vou derrubar para R$ 29,90. Com o primeiro boleto para daqui a 3 meses, R$200 de desconto na hora e nem a ligação você vai pagar. Mas são só 5 minutos para você ligar. 0800 777 7000. E aí você vai ter filmadora, câmera digital, MP3, MP4 e muito mais. E ela já vai com controle remoto, vai com fone de ouvido e vai também com um presente surpresa que você vai adorar. Liga 0800 777 7000. Os alimentos transgênicos têm seus prós e seus contras. Isso pode causar no consumidor a sensação de não saber o que leva em conta. De um lado, temos nutricionistas e biólogos que não conseguiram ainda comprovar cientificamente se há algum problema trazido pelo alimento transgênico. São hipóteses, pesquisas em andamento. De outro lado, existe uma população receosa em se tornar amiga do desconhecido. Afinal, devemos ou não consumir esses alimentos geneticamente modificados? Essa é uma pergunta que nos remete a uma interessante resposta. Resposta essa que até hoje o Estado não nos forneceu, a ciência não nos forneceu. Mas talvez, por acaso, você que tem acabado de assistir a reportagem esteja nessa sala, possa nos fornecer. Pois nós vemos tudo, mas só enxergamos aquilo que conhecemos. O que implica dizer que, tomando conhecimento sobre o assunto, você já está apto para desenvolver uma opinião.
e passar a enxergar os alimentos transgênicos. Levanta mais um pouco. Aí, tá ótimo. Aí você... Só mais um pouco. Deixa eu levantar. Aí tá bom, vai.